Olá, telespectadores da TV Assembleia. Começamos agora mais um Frente a Frente. Hoje aqui conosco o deputado Sérgio Toledo, do PSC, ele que está aqui para falar da ação parlamentar e, claro, dessa nova condição, que já é a terceira vez atuando como presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Casa, depois da mesa diretora, a principal comissão, por onde passam todos os projetos que são avaliados e votados na Assembleia Legislativa. Deputado Sérgio Toledo, agradeço antecipadamente sua presença aqui conosco e comecemos justamente por essa condição. Na verdade, o senhor, nesse terceiro mandato à frente da CCJ, o senhor foi praticamente aclamado, eu diria, porque foi a expressiva votação de todos os componentes, né? Então, eu pergunto, o que leva a essa unanimidade na eleição de uma mesa tão concorrida? De uma comissão, melhor dizendo. É verdade, a Comissão de Constituição e Justiça, ela é cobiçada por todos os parlamentares, e não só da Assembleia Legislativa de Alagoas, mas de todos, Câmara de Vereadores, né, o Congresso Nacional, Senado e Câmara dos Deputados, todos, porque é uma comissão importante, onde, como você colocou, todos os projetos, ele tramita pela CCJ, ela vai analisar a parte constitucional do projeto para que ele possa ser recepcionado, passar pelas outras comissões. E aí ela tem como assim pode dizer, esse interesse, filtra, né? Esse interesse de todos os parlamentares de estar presente já na discussão desse projeto e não esperando apenas pelo plenário. Então, é uma comissão que realmente todos os 27, particularmente aqui no estado de Alagoas, todos os 27 deputados, eles querem participar dessa comissão. Então, realmente é uma concorrência muito grande, porque todos querem, pelas lideranças, pelos blocos políticos, pelos blocos partidários, que fez a composição para a escolha das comissões da Casa. E daí é que surge esse grande interesse de participar. E eu já venho participando, já participei de quase todos os meus mandatos, passando pela CCJ, passando por outras comissões também de importantes da Casa, porque a gente não pode apenas só deslumbrar com a CCJ. Tem outras comissões muito importantes, porque vai, inclusive, não discutir a parte constitucional do projeto, mas vai discutir a parte técnica do projeto. E aí é onde vai as comissões específicas, técnicas, que tem que é orçamento, agricultura, enfim, todas as outras que tem de saúde, enfim, todas as que vão discutir, onde são realizadas as audiências públicas, que vai discutir sobre tecnicamente o que tem o projeto. E com isso tem espaço para todos os parlamentares em todas as comissões, que é tão importante como a CCJ. Não é apenas que a CCJ ela seja mais importante do que todas as outras. A importância dela porque todos os projetos passam por ela. Necessariamente por ela. Passa por ela. Então, com isso, ela se tornou mais cobiçada para que tenha aquele grupo de parlamentares, 7 parlamentares que compõe hoje a CCJ, ele acompanha mais de perto toda a tramitação dos projetos na Casa. Então, isso é uma forma de você ter conhecimento do que está acontecendo nos projetos e discussão dos projetos também. E a unanimidade do seu nome para presidir a comissão? Olha, é um prazer muito grande. Eu senti uma responsabilidade também muito grande, porque todos os deputados presentes na comissão votaram a favor da minha permanência na comissão, na presidência da comissão. E a gente se sente, assim, uma honra muito grande de ter 6 companheiros, 6 deputados que confiam, que deram esse voto de confiança. Então, quer dizer, isso para mim a responsabilidade aumenta muito mais, porque eu estou ali, conduzir o processo, conduzir toda a tramitação do processo, conduzir, inclusive, a votação dos projetos e a apreciação dos projetos. Então, quer dizer, isso é importante até mesmo para o meu currículo e também para a minha pessoa. E ter o respeito, ter
a confiança, principalmente a confiança de todos eles em me eleger como presidente pela unanimidade, é uma honra muito grande. Pela avaliação externa, contabiliza nesse resultado, certamente, o tempo que o senhor tem na casa, a habilidade de conduzir as discussões, né? Essa é uma condição que certamente concorre para favorecê-lo nessa posição, não é? Na realidade, a gente tem já, são quinto mandato, né? A gente tem já uma experiência a respeito da casa, do que o Câmara se comporta, inclusive com todos os deputados também da casa, que a gente tem um relacionamento muito bom, não tem nenhum tipo de um relacionamento que não tenha, seja desejável, pelo contrário, todos os amigos, todas as pessoas que eu tenho uma convivência pacífica com todos. E com isso talvez colabore, né, com a minha... A casa é do contraditório, mas não isso. Pode ser da inimizade, digamos não, assim. De maneira nenhuma. A gente tem que fazer todo esse trabalho. Nós somos aqui para representante do povo, né, representante que nos coloca aqui na Assembleia Legislativa, e a gente tem que conviver. Não é? A gente não é apenas... Quando a gente discute um projeto, não é que a gente é contra o deputado que apresentou, muito pelo contrário, a gente discute, pode votar contra, pode votar a favor, mas respeitosamente. Mas esse é o ponto fundamental do parlamento, é isso aí. O princípio da civilidade. Da civilidade. Então, isso talvez seja uma forma de eu sempre procurei me situar na Assembleia Legislativa com essa mesma postura, com essa mesma posição, de que a gente não leve para o campo pessoal aquilo que a gente está discutindo tecnicamente e os projetos aqui apreciados na casa. Vez ou outra, a gente percebe, não é, uma alteração, por exemplo, nos ânimos que indicam esse entendimento. Quando isso acontece, o que passa na cabeça de um deputado experiente como o senhor? Na realidade, no plenário, no né? plenário. Quando a gente tem a emoção da discussão, tem a emoção de uma defesa de um projeto, de um assunto, ou o que for, isso é normal, não pode ultrapassar da defesa de um projeto, discussão de um projeto, para ir para o lado pessoal, que aí não cabe isso, desqualifica a discussão totalmente. Então, acho que os anos ficarem exaltados na defesa de um projeto, na defesa de uma matéria, na defesa de um tema qualquer que seja discutido na Assembleia ou no Congresso Nacional, na Câmara de Vereadores, enfim, qualquer parte que você venha discutir, isso é a coisa mais natural do mundo. Mas a gente tem que ter limites dessa situação, não pode ultrapassar. Mas isso aqui a gente não tem tido de maneira nenhuma esse tipo de situação. Muitas vezes a gente vê, o próprio telespectador sabe que tem a transmissão ao vivo o Congresso e tudo, mas aquilo é natural, é a defesa que tem do projeto, da emoção que está ali, de defender daquele projeto, não passa daqueles nos bastidores, não existe isso. Com raríssimas exceções, que pode existir algum lado pessoal, que tenha um parlamentar com o outro, mas isso isso não predomina. Eu nunca presenciei uma situação dessa, e a gente sempre teve o limite, chega ao limite do limite prudencial, mas não ultrapassa, não ultrapassa isso não. Deputado, agora a CCJ tem mais 2 membros na sua composição, não é? Isso foi uma discussão muito ampla, uma discussão que beneficia a representação partidária também na composição da comissão. Como o senhor recebe essa nova realidade? Historicamente, a CCJ sempre teve 5 membros e os 5 membros atuaram perfeitamente, sem nenhum tipo de dificuldade na relatoria, na discussão dos projetos e tal. Quando houve, atualmente, a mesa diretora resolveu ampliar para mais 2 membros, eu acho muito natural. Não há problema nenhum, não há prejuízo nenhum da comissão ter 5, 7 ou mais membros para discussão. O que a gente tem é que ganha mais 2 parlamentares para que a gente possa
até mesmo tem uma celeridade nos processos, porque quanto mais gente relatando, mais gente analisando os projetos individualmente, talvez isso venha a facilitar a tramitação dos projetos e a gente tenha um ritmo mais forte. As sessões da CCJ, eu acredito que vai demorar mais, porque vai ter mais projetos a ser relatados, mais discussões, mais pedidos de vista, enfim, alguma coisa que possa acontecer. Que vai demandar com mais tempo, porque o número aumentou e com isso aumenta o número de projetos tramitando na própria CCJ. Mas eu acho que isso é salutar, porque a gente traz mais pessoas para que possa ajudar a gente aprovar e tramitar, e fazer quem a tramitação sabe aquelas, dos projetos. havia, vez ou outra, alguma reclamação sobre a tramitação demorada de um projeto ou de outro, uma quantidade maior, né, de parlamentares que possam analisar dentro da comissão vai diminuir sensivelmente o tempo da tramitação. Pode-se demorar no entendimento, mas não na tramitação em si, não é isso? É verdade. Então, quanto mais gente, mais distribui os projetos para os deputados, eles têm mais tempo, cada um com os seus projetos, ele vai acelerar, a tramitação melhor, como você colocou. Isso não quer dizer que vá diminuir o tempo na comissão, porque sempre algum ou outro vai querer, dependendo do tipo de projeto que esteja em discussão, um pode pedir vista para dar uma análise melhor no projeto, analisar mais detalhada, pegar com toda a sua assessoria que possa dar o que pode ser melhorado, o que pode ser rejeitado, inclusive com o relator apresentando alguma emenda ou querendo fazer alguma outra discussão, ser constitucional, não ser constitucional, se ter um termo legal que for. Então, isso pode demorar um pouco mais, mas isso eu acredito com o maior número a gente tenha de uma acelerada em tramitação dos projetos. Deputado Sérgio Toledo, o tempo da tramitação de um projeto na comissão, em tese, digamos assim, demora quanto tempo para se ter uma ideia de como é o funcionamento da comissão? Porque o projeto dá entrada na Assembleia, não é? E ele é protocolado, digamos assim, e ele vai logo em seguida para a Comissão de Constituição e Justiça. Isso. Entra pelo plenário, né? Pelo o plenário distribui para a Comissão de Justiça e lá na Comissão de Justiça é protocolado e encaminhado ao presidente. O presidente faz a distribuição dos projetos todos para os parlamentares e a partir daí cada parlamentar tem o seu tempo de apresentar o seu relatório, o seu parecer a respeito daquele projeto. Isso não quer dizer que exista, assim, no regimento da Casa, tem um tempo para que o deputado devolva. Ele pode passar uma sessão, 2, 3. A gente tem limite para a discussão daquele projeto na comissão. Então, a gente, dentro do limite das sessões que a gente tem de tramitação do projeto, é que a gente tem que fazer uma discussão, aprovando, rejeitando, emendando, para que a gente possa apresentar um parecer da comissão. Pois bem, e percebe-se que nesta legislatura o plenário ele tem se notabilizado, né, desde o ano anterior, a ser mais participativo. Isso mobiliza também, causa ânimo aos mais antigos na casa? É uma outra forma, né? Os mais antigos nunca tiveram essa coisa que pegou o Brasil, não é só de Alagoas, não é só o parlamento alagoano, mas é do Brasil como um todo, né? A sociedade está mais presente, cobrando mais, exigindo mais. Então, isso é bom para o Brasil, isso é bom para o parlamento, isso é bom para a política, de que a gente possa conhecer o dia a dia do parlamentar, do político que a gente está votando. Então, isso é uma nova fase que o Brasil está passando, com essa liberdade que tem o brasileiro, que isso é muito bom para a liberdade de expressão, a liberdade de reivindicar, de protestar, de fazer tudo aquilo. É muito natural isso e a gente tem que encarar com naturalidade. Tem ainda políticos que ainda têm no sistema ainda antigo, que tem um pouco de rejeição com isso, mas está entendendo e está se atualizando, como diz a gente. E hoje você já quase não vê mais ninguém
que tenha mais esse pensamento. Essa resistência. Essa resistência, Né? porque isso muda, isso está mudando e hoje, daqui a alguns anos, a gente está discutindo outra forma de enfrentar o parlamento, né, de discussão do parlamento, de liberdade que tem os políticos, as exigências, inclusive, com os próprios políticos, para que a gente possa, a cada dia mais, ser transparente, ser mais, prestando conta à sociedade, e a sociedade mais exigente cada dia mais. A gente vê, hoje, a gente sai, eu sou indagado frequentemente pelos eleitores e pela população em si, até mesmo que aqueles que não votaram em mim, indagando, deputado, qual é a sua posição sobre o projeto tal, o que é que o senhor pensa sobre isso, sobre aquilo. Então, quer dizer, isso é bom porque, inclusive, ajuda a gente, como legislador, para que a gente possa ter a sua posição também. Porque não é só o meu lado pessoal, eu tenho as minhas convicções, mas a gente também tem que entender o que é que o povo quer, o que eles querem, o que é que eles estão querendo. Até porque a representação do parlamento é popular. Exatamente, exatamente. Então a gente tem esse outro lado também que a gente vê. Lógico que o voto é meu, o voto eu fui eleito e fui referendado justamente nas urnas para representar aquela parcela de eleitores que acharam que eu deveria estar na Assembleia Legislativa e vou honrar, como sempre honrei, o mandato que foi exercido. Agora, eu também tenho as minhas convicções, eu tenho a minha posição que eu tenho que tomar em cada projeto, em cada votação que a gente tem que fazer, que isso é natural que qualquer outro ser humano que também tiver isso aqui no meu lugar, agiria na mesma posição. Certamente. Deputado Sérgio Toledo, nós vamos chamar agora o nosso primeiro intervalo. E o Frente a Frente volta já já, em 1 minuto.